Respondendo Augusto de Arruda Botelho. Pois é, pessoal, lá nas redes sociais, no Twitter, nas redes sociais que apareciam essas redes sociais, lá no Twitter o MBL estava falando sobre financiamento público de campanha, criticando o fundão, e o Augusto de Arruda Botelho mandou esta pergunta aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Basicamente ele quer saber, na real, na moral, o que a gente pensa sobre financiamento público ou privado de campanha, qual a nossa posição sobre isso. E na verdade a pergunta que ele deixou serve quase como um desafio, porque nós não temos uma resposta pronta, mas como resposta final, fomos inquiridos por ele, vamos trazer uma reflexão sobre esse tema que é importantíssimo e eu acho que inclusive será um dos temas mais importantes das próximas eleições. Então, roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho. Novamente, a gente quer peitar a Jovem Pan no que vem. Eu quero que vocês me deem, sabe o Genkidama? Todo mundo vai dando o sininho, a gente vai aumentando o poder, vou ficar loiro, careca e loiro e tal, vocês entenderam isso? Me ajuda aí, tá? Não quero, tá? Dá um like, só dá um like, clim, dá um like, que aí isso ajuda o algoritmo também, tá? E quer receber informações nossas direto, manda mensagem no meu Telegram, tá? É t.me/RenanSantosMBL. Então vamos ao nosso vídeo, tá, pessoal? Primeiro eu queria comentar o seguinte, achei legal a postura do Augusto de Arruda Botelho, respondeu de forma curiosa, respondeu na famosa na moral, quero saber aí, tal, babá. Todo mundo sabe que ele é um cara mais de centro-esquerda, ele tem posições diferentes das nossas em muitos pontos. É um cara que eu torcia muito nos debates dele com o Copano, que ele ficava trazendo basicamente uma posição racional ali no debate, e o Copano ficava vindo com aquele monte de inverdade, ele perdia a paciência várias vezes, era uma coisa divertida, mas o fato é, ele é um cara que vem se comportando de forma muito decente no debate público, como é o caso também da Gabriela Prioli, a despeito que a gente vai ter discordâncias em muitos temas, e é normal ter discordância, o importante é discordar e continuar discordando, e às vezes concordar. Fato é, sendo respeitoso, tá super legal. E ele trouxe um tema, e esse tema pra mim é espinhoso, porque se eu for ler a cartilinha clássica do MBL, sem financiamento público de campanha, apenas financiamento privado, nós sempre historicamente defendemos isso, e privado inclusive de empresas, né? Isso seria, vamos dizer, a cartilinha liberal que a gente defendia. Só que o MBL que começou em 14, que no congresso do MBL 2015 soltou seu documento com suas teses e tal, conforme ele foi conhecendo o jogo político, ele foi mudando de opinião, porque a gente vai conhecendo o jogo político a fundo, tá? E um grande amigo já havia me dito, nós não fazemos leis para passar, nós não devemos fazer legislações ou criar políticas públicas para um país imaginário. Toda lei, toda política pública, ela é montada para a realidade daquele país, para a cultura daquele país, para os vícios daquele país. E isso serve tanto para quem defende um modelo totalmente privado de campanha, quanto um modelo totalmente público de campanha. E esse é o problema que eu quero trazer para vocês, tá? Porque eu vou encontrar graves defeitos em ambos os modelos, tá? O primeiro ponto é muito legal a gente que tá aqui em São Paulo, que tem figuras que são conhecidas, que tem apoio em rede social, falar que nós vamos tocar nossa campanha via crowdfunding, porque nós somos conhecidos, então as pessoas vão doar pra gente. Ou, por exemplo, uma galera do Partido Novo falar que não usa fundo, quando, por exemplo, eles têm contatos com o grande empresariado. Em geral, o Partido Novo é um partido formado por pessoas ricas e eles conseguem doações de outras pessoas ricas para eles. Então, beleza, né? Rola uma certa disparidade e fica um discurso um pouco complicado. Porque será que, vamos supor, o Zezinho, candidato minoritário, sem recursos, que, enfim, mora numa cidade do interior de Minas, o Zezinho teria um grande crowdfunding? Não teria. O Zezinho teria grandes empresários apoiando ele? Não teria. Tá? E, via de regra, os grandes empresários nas cidades, em especial do interior, eles apoiam quem tá na máquina, porque eles querem se valer dos favores dessas pessoas eleitas na máquina, para eles continuarem um jogo de cooptação e captação de recursos. Então, eu consigo, só com esse exemplo que eu tô dando aqui, ver problema no financiamento público e no privado. Porque se por um lado, prestem atenção, o financiamento privado, ele encontra esses limitantes, quando a gente vai para o financiamento público, há um controle, e isso é real, dado pelos dirigentes partidários que têm grandes esquemas com imprensa local, com formadores de opinião local, com empresários locais que seguram tanto a doação privada quanto a doação pública na mão deles. Então o Zezinho da esquina, que é um cara que eventualmente representa uma determinada comunidade, ele não consegue ser ele próprio uma liderança virtuosa e subverter uma ordem política local que está dada ali, porque ele não vai ter recursos para a campanha dele nem de um jeito e nem de outro. E essa é a realidade. Se a gente pega esse fundão aqui, quem é que controla o fundão? São os dirigentes partidários, tá? Mas quem opera, sei lá, no Ceará, o dinheiro do PTB? Vai ser um líder local do PTB, um dirigente que vai eleger os cupinchas dele. E vai operar em nome disso. E se ele não eleger, ele vai fazer algum arranjo com outro partido. O fato é, existe um jogo que já está viciado
e que a forma de financiamento ela se adapta a esse jogo. E é um jogo que ele já está dado para que alguns agentes consigam participar e outros não. Então, em estados, por exemplo, como São Paulo, você vai ter figuras que vão ser eleitas com voto e com grana de empresários. Eu cito o pessoal do Partido Novo como exemplo, não estou aqui falando de forma pejorativa, não. Você cita uma galera que consegue fazer crowdfunding como a gente, muitas figuras da própria esquerda. Só que você tem uma sociedade que é mais desenvolvida e está mais, vamos dizer assim, integrada em redes sociais, tem uma classe média mais presente, então você consegue, com voto de opinião, direcionar isso. E aí você consegue ter uma bancada que consegue eleger para Brasília gente de centro-esquerda, centro-direita, de esquerda e direita, com voto de opinião. E você pode pegar gente coisa ruim e boa de esquerda e direita que vai estar lá. Vou citar coisas boas. Uma Tabata na centro-esquerda e um Kim de centro-direita. Eles conseguem se virar. Tá? Eu não posso falar que isso consegue ser, vamos dizer assim, ampliado para todo o Brasil. E esse é o meu problema quando eu falo de um método de financiamento de campanha estritamente privado. Ora, será que eu vou conseguir vencer as oligarquias locais no interior, sei lá, do Amapá? Quase impossível. É muito difícil. É muito difícil. Isso eu posso falar de uma forma mais simples para as eleições, por exemplo, federais. Talvez eleger um federal não seja tão difícil quanto eleger uns vereadorzinhos, eleger um prefeito. Mas como fazer um financiamento público sem passar na mão dos dirigentes partidários que são máfias? Então é um jogo que está muito amarrado. Né? E aí eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que discutir é, eu acreditaria num certo tipo de financiamento público de campanha, em especial em regiões específicas, e dadas condições específicas de um determinado candidato. Candidato com renda baixa, tal. Existe fora do Brasil um modelo que já foi sugerido para um debate público aqui, que era um modelo de as pessoas escolherem para onde será destinado o dinheiro. Como se fosse uma votação prévia. Olha, seria mais ou menos assim, este fundo aqui que eu tenho uma cota, um share nessa cota, eu voto que esse dinheiro seja direcionado para fulano, beltrano e cicrano. E aí você direciona esse dinheiro. Isso para mim é uma pré-eleição. Eu acho que não deveria funcionar assim. Mas isso já foi sugerido. O que eu acho na prática é, talvez seja possível criar um meio mais estrito, menor, com um valor bem menor, para ajudar candidaturas minoritárias. Porque o que me interessa aqui são justamente as figuras minoritárias que não têm acesso ao debate e o jogo político, e não as grandes candidaturas que, veja bem, elas vão ter acesso à grana, tanto pública quanto privada de qualquer forma. Tá? As grandes candidaturas vão ter acesso a isso. E aí você vai falar, mas e aí a troca de favores e a corrupção? Aumenta a fiscalização. Aliás, a fiscalização já é grande demais. Tá? Agora, aumente muito a fiscalização do uso de caixa 2, do uso de dinheiro em espécie, que a gente sabe que acontece em especial em zonas onde você tem crime participando, onde você tem, vamos falar aqui coisas que são complicadas, alguns pastores evangélicos que em vez de representar e tratar bem a comunidade que eles fazem parte, usam o dinheiro em cash para operar a campanha, e isso acontece, todo mundo sabe. Tá? Então, aumentar a fiscalização num modelo privado e estabelecer parâmetros que façam que o dinheiro de um fundo público possa ser usado para candidaturas claramente minoritárias de figuras que não são tão presentes nas estruturas de poder em estados e municípios em que, vamos dizer, a política se dá de forma mais arcaica, mais oligárquica. E eu acho que a gente poderia ter um modelo misto. Isso não é uma opinião do MBL, porque se eu for olhar by the book que o MBL fala, a gente nunca mudou formalmente as posições que a gente tinha, mas a gente vai ter que mudar essas posições, tá? E isso é uma forma como a gente vem tentando reconduzir nossa própria história, porque o pensamento liberal que a gente defendia, ele vai se chocando com a realidade em certos pontos e você vai ter que fazer mini adaptações. Foi assim com o auxílio emergencial e será assim a cada momento que a gente precisar adaptar a perspectiva nossa, que antes era muito mais ortodoxa, do ponto de vista, vamos dizer, ideológico, para uma realidade que é profundamente brasileira e que é única no mundo todo. Então, aplicar um liberalismo com um formato inglês ou norte-americano numa realidade brasileira, acho que seria muito torto. É aquele famoso caso de se o terno não está servindo na pessoa, você vai mudar a pessoa e não mudar a medida do terno. Acho que a gente tem que mudar a medida do terno para se ajustar na pessoa e tentar criar políticas públicas que de fato consigam permitir que você tenha essa maior, vamos dizer, participação democrática de forma competitiva e não só no discurso, e também combata a corrupção, tá? Esse aqui foi minha resposta e espero que vocês tenham gostado. Eu, inclusive, abro para reflexão aqui, deixa aqui no comentário o que vocês acham. Beijos, abraços e fomos!